Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Com alegria estamos mais um dia aprendendo a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Você é o nosso convidado especial para estar aqui juntos, louvando e adorando ao nosso Deus. Então queremos neste momento, nós vamos orar ao Senhor, clamando que Ele venha agir em nossos corações, agir em nossas mentes, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Queremos aqui, ó Pai, Te agradecer por todos os Teus feitos, por todas as Tuas maravilhas. Muito obrigado, ó Pai, pois até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor fez maravilhas. Obrigado, ó Pai, por tudo. E eu quero clamar que o Senhor tenha misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, que venhamos a ser renovados a cada dia, que sejamos limpos, ó Deus, completamente. Ó Pai, e que Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações, em nossas mentes neste momento. Abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos para a nossa 11ª lição de nossa revista, do nosso trimestre, do segundo trimestre, e tem como título As Autoridades se Calam, Mateus capítulos 22 e 23. E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender que os princípios do reino dos céus é que norteiam a nossa cidadania na terra. E o nosso texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, 32. Aqui Jesus inicia sua fala e mais uma vez ensina por parábolas. Agora é a parábola das bodas que repete 3 importantes temas da parábola anterior, a parábola dos lavradores maus, a saber, a filiação divina de Jesus, a persistente rejeição de Israel aos seus profetas e a inclusão dos gentios no reino de Deus. A parábola se ocupa da extensão do oferecimento do reino de Deus, aqui representado como uma festa de casamento real, a outros, além dos originalmente convidados, porque estes, quando chegou a hora, não quiseram vir. Mateus enfatiza o convite aos gentios, que seriam incluídos como povo de Deus, porque o Israel original tinha, em sua maior parte, rejeitado Jesus, o Messias. A parábola das bodas apresenta ensinos maravilhosos, se não vejamos. A salvação anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento. Somos chamados pelo Evangelho ao banquete do Filho do Rei. A vida eterna é uma festa nobre, um banquete real, uma celebração eterna. Os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de todos, sejam ricos, sejam pobres, homens ou mulheres, grandes e pequenos, ninguém é excluído. A salvação oferecida pelo Evangelho é rejeitada por muitos daqueles a que ela é oferecida. Os convidados, chamados pelo servo do rei, não deram valor ao convite. Assim, também hoje muitos escutam o Evangelho, ouvem a pregação, mas rejeitam o convite da graça, desprezando a oferta do amor de Deus. Todos quantos professam falsamente a religião cristã serão desmascarados e condenados
eternamente no último dia. A vestimenta adequada, segundo esta parábola, é a justiça de Cristo. Se não estivermos vestidos desta justiça, não seremos bem-vindos nas bodas do Cordeiro no céu. O profeta Isaías bem disse que toda a nossa justiça é trapo de imundícia. Somente poderemos entrar no reino dos céus se estivermos vestidos da justiça de Jesus, a qual é imputada a todos os que creem. Ninguém participa deste banquete sem ser revestido com a justiça de Cristo. Assim, as vestes nupciais representam a justiça necessária para entrar no reino de Deus, a condição de ser totalmente aceita aos olhos de Deus. Cristo é quem concede essas vestes de justiça a cada crente. Ele providenciou esses trajes para todos, mas cada pessoa tem o direito de escolher se vai vesti-los ou não, a fim de participar do banquete do Rei. E qual é esse banquete? A vida eterna. Existe o convite, mas devemos estar prontos. Apesar de Deus, com determinação, convidar a todos para as bodas de seu Filho, alguns recusam aceitar seu convite e assim deixam de desfrutar suas riquezas. Vir de uma longa linhagem de cristão não garante ninguém no reino dos céus, no reino de Deus. Então não adianta, se você já vem de uma família de várias e várias gerações sendo cristãs, mas se você não vestir as bodas realmente, a verdadeira roupa para estar com Deus, não adianta nada essa linhagem. Isso não garante ninguém no reino de Deus, não garante o reino dos céus. Então, se vista e se revista da palavra de Deus. A ingratidão e a arrogância sempre também ameaçam nos fazer perder o rumo. Embora não mereçamos, a graça nos convida insistentemente a nos juntarmos ao Senhor em seu eterno banquete celestial. Após ministrar essa parábola, a parábola das bodas, Jesus enfrentou os líderes religiosos que perguntaram sobre o pagamento de impostos. Jesus foi emparedado por seus acusadores que estavam desejosos de buscar uma prova contra ele. Faziam perguntas capciosas e desonestas. O que queriam era pegar Jesus em contradição e, para tanto, foram indagá-lo a respeito do tributo devido a César. Ali, na verdade, o objetivo era um só: matar Jesus. Para tanto, tentaram surpreendê-lo e pegá-lo no contrapé, em contradição. A pergunta sobre a questão do tributo foi engendrada ali pelos fariseus, herodianos e saduceus que nós já estudamos nas lições passadas. Eles eram rivais eclesiásticos, mas ali naquele momento eles se uniram para acusar e condenar Jesus. Então, como eu falei, eles não eram muito unidos politicamente, porém para massacrar Jesus valia tudo. Que tristeza! Forças opostas se unem contra a verdade. A bajulação é uma arma do inimigo. Chamaram Jesus de mestre, o elogiaram. Contudo, eram bajuladores e hipócritas. Eles ocultavam o seu próprio nefasto sob um manto de adulação lisonjeira. Jesus, porém, tira a máscara de seus inquisidores e expõe a sua hipocrisia. Hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova. Mateus capítulo 22, versículo 18. Logo depois, introduzem uma pergunta maliciosa no sentido de ser lícito ou não pagar tributo a César. Se caso Jesus respondesse que sim,
o povo estaria contra ele, pois ele seria visto como alguém que apoiava o sistema romano idólatra. Se respondesse não, Roma estaria contra ele e os herodianos se apressariam em denunciá-lo às autoridades romanas, acusando Jesus de rebelião. Se Jesus ali permanecesse em silêncio, eles o acusariam de ser um covarde, que não ousaria dizer o que pensava. Então Jesus dá uma resposta desconcertante. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 19 a 21. A resposta de Jesus mostra que o imposto era devido. Honrar a Deus não significa desonrar o imperador, recusando-se a pagar os tributos que são importantes para a proteção policial, as boas estradas e demais serviços públicos. Somos cidadãos de dois reinos. Devemos pagar nossos tributos, bem como devolver o que é de Deus. Há o dever ao Estado e o dever a Deus. O ensino das Escrituras é que o governo humano é estabelecido por Deus para o nosso bem. Depois disso tudo, não satisfeitos, uma delegação de saduceus faz uma pergunta teológica e mais uma vez tenta uma armadilha contra Jesus. Só para lembrar que os saduceus, eles formavam a classe aristocrática da religião judaica. Eles somente aceitavam o Pentateuco e negavam as tradições orais, bem como os outros livros do Antigo Testamento. Eles negavam a vida depois da morte, a doutrina da ressurreição, a existência da alma, a existência dos anjos e demônios e também do julgamento final. Olha só que engraçado, mesmo com suas convicções, eles foram a Cristo para fazer uma pergunta relacionada à doutrina da ressurreição. Na realidade, os saduceus sentiram-se ameaçados pelas ações de Jesus no templo, pois o poder deles e a manutenção de sua riqueza dependiam do templo. A pergunta com relação à doutrina da ressurreição tinha por familiaridade ridicularizar Jesus. Os saduceus eram os liberais da época, eram tidos como os intelectuais da época, mas negavam os fundamentos essenciais da fé. A pergunta estava relacionada a questões do levirato, ou seja, o irmão do marido, conforme Deuteronômio 25, de 5 a 10. É bom a gente salientar que a pergunta dos saduceus era hipotética e absolutamente improvável. Não era uma pergunta sincera, pois estavam pondo um enigma para Jesus a fim de colocá-lo num beco sem saída. A resposta de Jesus foi esclarecedora, pois afirmou aquilo que os saduceus negavam: a existência dos anjos, a realidade da vida depois da morte e a esperança da ressurreição futura, utilizando-se para tanto do Antigo Testamento. Mais uma vez, eles fazem uma pergunta maliciosa. Aproximam-se de Jesus com refinada educação, chamando-o de mestre. A questão agora é sobre o grande mandamento. Com o silêncio dos saduceus, quem se aproxima agora são os fariseus. Os escribas tinham determinado que os judeus eram obrigados a obedecer, olha só, 613 preceitos da lei, sendo que 365 preceitos eram negativos e 248 positivos. Um de seus exercícios
favoritos era discutir qual desses mandamentos era o mais importante. Jesus corta o caminho por tais minúcias e vai direto ao cerne ali do problema. A resposta de Jesus não revela nada de novo, porém vai recordar aquilo que todo homem judeu pronunciava a cada manhã e a cada noite, que é o Shema, em Deuteronômio 6, 4 a 6, que nos diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Então, isso daí, eles sempre repetiam essa frase. E Jesus foi direto ao ponto. E Jesus sintetizou a lei no amor e não em preceitos e rituais. Quem ama, cumpre a lei. E interessante que Jesus inverte a situação de interrogado e passa a ser interrogador dos fariseus. Ele faz uma pergunta significativa. Quem eles imaginavam ser o Messias? Os fariseus sabiam que o Messias seria um descendente de Davi, mas não entendiam que se tratava do próprio Deus encarnado. Ele cita para os fariseus: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Salmo 110, versículo 1. O texto realça aí a divindade de Cristo, para mostrar que o Messias será muito maior do que Davi. A pergunta mais importante a respondermos está relacionada à nossa crença a respeito da identidade de Cristo. Outras questões teológicas serão irrelevantes até que creiamos que Jesus é exatamente quem ele disse ser. Agora, nós caminhamos para o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E agora, as solenes advertências de Jesus sobre os falsos líderes religiosos. Jesus, ele tece comentários sobre os escribas e fariseus, líderes religiosos da nação de Israel. Jesus chama os fariseus de cegos, serpentes, filhos do inferno, assassinos, hipócritas e pessoas semelhantes a sepulcros caiados. O que é um sepulcro? Sepulcro caiado. Existe um ditado popular que diz: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É mais ou menos isso. O que é um sepulcro caiado? É aquele túmulo lindo e maravilhoso ali por fora, que muitos com mármore, coisas, obras de arte, mas lá dentro só tem uma coisa: é podridão. Então, os fariseus eram os religiosos ali, os falsos líderes. Os fariseus eram nesse estilo, se vestiam brilhantemente, se passavam por pessoas boas, mas no seu coração, o seu coração era imundo, só fazia coisas ruins. Então, esses líderes, eles eram destituídos de sinceridade, eles eram falsos, eles eram desprovidos também, destituídos de compaixão e de humanidade. O discurso que se inicia no versículo 1 de Mateus 23 é contundente. Ele denuncia publicamente os pecados praticados pelos escribas e fariseus. Estes falharam como professores do povo. Havia uma gritante discrepância entre ensinar e praticar. Os fariseus se consideravam mais santos que os outros pecadores. Eles não praticavam
o que ensinavam. Eram inconsistentes. Os escribas e fariseus eram destituídos de sensibilidade espiritual, eram legalistas e sempre procuravam tornar a religião mais pesada. Tudo ao contrário da graça de Jesus. Os falsos profetas enganam o povo, substituindo a palavra de Deus por suas próprias doutrinas. E Jeremias já enfatizava: ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Jeremias 23, 25 e 26. Hoje ainda há muitas pessoas confusas, feridas e doentes. Por quê? Porque foram vítimas dos falsos profetas. No seu discurso, Jesus ainda apontou que os falsos líderes religiosos são obcecados pelos aplausos humanos. Aí está a falha fatal no caráter deles, pois eles desejavam serem vistos pelos homens, veneravam as saudações públicas, bem como ufanavam, e pelos títulos acadêmicos da religião. Eles faziam tudo isso. Jesus ridiculariza tamanha preocupação minuciosa por coisas externas e liberalismo pretensioso. Jesus mostra que o que se quer do ser humano é isso: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12. Então Jesus, ele condena os líderes religiosos de Jerusalém. Ademais, ser um líder religioso naquela época era bem diferente do que ser um pastor na sociedade atual. Os líderes religiosos eram mais conhecidos, poderosos e respeitados. Veja só o que Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Mateus capítulo 23, versículos 13 e 14. Jesus fez estas severas acusações porque a ânsia dos líderes religiosos era por mais poder, dinheiro e prestígio, os havia levado a perder Deus de vista. E esta cegueira se espalhava por toda a nação. Os escribas e fariseus, ao ganharem uma nova pessoa para sua religião, eram envolvidos demasiadamente pelos detalhes de leis e regulamentos adicionais que perdiam completamente a noção de Deus, que deveria ser o motivo central de tudo. Devemos ter a certeza de que não estamos criando fariseus quando insistimos na obediência exterior às custas de nossa renovação interior. Jesus, ele condenou os fariseus e líderes religiosos porque exteriormente eles se mostravam santos e justos, enquanto em seu interior permaneciam cheios de corrupção e ganância. Por isso, Jesus os comparou com um sepulcro caiado. Viver o cristianismo simplesmente para exibir-se aos outros é o mesmo que lavar apenas o exterior de um corpo. Se estivermos limpos interiormente, nossa limpeza exterior não será
uma fraude. E na fase final do seu discurso, Jesus ainda diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23, versículo 37. Então aqui Jesus queria reunir o seu povo da mesma forma que a galinha protege os pintinhos sob suas asas, mas os judeus não permitiriam. Jesus também quer proteger-nos, basta que o busquemos. Muitas vezes ferimos-nos e não sabemos a quem recorrer. Rejeitamos a ajuda de Cristo porque não acreditamos que Ele possa dar-nos tudo o que necessitamos. Mas quem conhece as nossas necessidades melhor do que aquele que nos criou? Aqueles que se voltam para Jesus descobrem que Ele ajuda e conforta como ninguém mais poderia fazer. Jerusalém era a cidade do povo escolhido de Deus, o lar de Davi, o maior rei de Israel. A sede do templo era a morada terrena de Deus. Esta cidade deveria ser o centro da adoração ao verdadeiro Deus e o símbolo de justiça para todos os povos. Mas Jerusalém estava cega em relação a Deus e insensível às necessidades humanas. Aqui nós vemos a profundidade dos sentimentos de Jesus por todos os perdidos e por sua amada cidade, que em breve seria destruída. Então aqui, Jesus critica a hipocrisia e a obstinação dos fariseus. De todas as acusações a serem levantadas contra o povo de Deus no juízo final, nenhuma é mais condenável do que a acusação de haverem desprezado a palavra de Deus, mesmo as mais amargas denúncias de Jesus são motivadas pelo sincero desejo de que as pessoas desistam do pecado e da morte e recebam o dom da vida eterna. Que nós possamos dizer: Senhor, obrigado por amares o bastante a ponto de nos advertires quando nos desviamos da tua palavra. Mantém-nos firmes na verdade, que possamos sempre ter isso em nossos corações. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e aqui Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu precioso amor para conosco. Senhor, que não venhamos ser como os fariseus, ó Deus, como sepulcros caiados, ó Pai, limpos por fora e cheios de imundícia por dentro. Senhor, faze-nos conhecer a Tua verdade a cada instante, faze-nos sermos servos do Senhor a cada instante. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que o Senhor continue conosco e nos dê, ó Deus, um restante de dia debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção. Que o Senhor nos dê uma semana, ó Pai, repleta de bênçãos vindas do Senhor, ó Deus, que seja uma semana de alegrias, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando a nossa escola dominical de hoje. E eu quero convidá-los a estar conosco hoje à noite, a partir das 19 horas, em nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que vocês nos acompanhem através de nossas redes sociais. Está ali para vocês nos acompanhar. Será transmitido ao vivo, a partir das 19 horas, através do nosso culto online. Então você é nosso convidado a estar conosco
hoje à noite. Participe, entre ali no chat, dê o seu boa noite, cumprimente o seu irmão ali, deixe o seu nome, de onde que você está nos acompanhando, para que possamos também reconhecer você ali naquele momento de culto. Então você é nosso convidado. Reserve este momento para poder louvar e adorar ao Senhor em comunhão com os irmãos. Mesmo estando distantes, podemos estar em comunhão um com os outros. Então, eu me despeço de vocês com a oração que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.